Buenas! Nesse vídeo a gente vai falar o que são gas fees e gas price, que nada mais nada menos são taxas e preço dessas taxas que são cobrados por transações que ocorrem dentro da rede Ethereum. Então, a Ethereum não tem simplesmente uma criptomoeda, mas é muito mais uma grande plataforma de negócios, contratos inteligentes, smart contracts, realizar transações as mais diversas. E para acontecer transações lá, tem gastos, tem custo computacional, custo de sistema. E muita gente, às vezes, quer que a sua transação seja realizada mais rapidamente do que a outra. Então, você tem que... O sistema, melhor dizendo, ele cobra taxas para, primeiro, realizar as transações, até porque para fazer uma transação ou outra, ele vai ter que consumir um poder computacional, então vai ocupar memória, processador, isso leva tempo e dinheiro, gasta recursos, então tem que cobrar por isso. E também o seguinte, tem alguma diferenciação, porque justamente alguns podem falar o seguinte, olha, eu quero que minha transação seja mais rápida que a outra, porque eu tenho urgência nela, ou não, às vezes também, olha, eu quero fazer a transação, mas se vou demorar 10 minutos, 15 minutos, estou transferindo um dinheiro ali que só vai ser usado daqui a 2, 3 dias, então se demorar meia hora, não tem problema, então cobra mais barato por isso. Então, até diferenciar, vamos dizer, a velocidade com que vai ser realizado, ou o esforço que vai ser realizado ali, tá bom? Então, vamos entender melhor essas taxas, o que são, e aí eu vou lá para a internet. Então, aqui eu abri justamente o site da Ethereum, e aqui está falando justamente o que é o tal do gas. Gas nada mais é uma unidade de medida do quê? Do esforço computacional, que eu estava comentando. Então, dentro da rede Ethereum, a gente vai fazer solicitações. Então, olha, eu estou lá, abri minha conta, quero executar esse smart contract, quero receber um dinheiro, quero trocar uma moeda por outra, uma criptomoeda por outra. Tudo isso consome recursos, como eu falei. E o gas é usado justamente como uma medida para você falar o seguinte, olha, essa transação gasta mais recursos que a outra, então vamos dizer, ela tem um gas maior. E aí, como tem um gas maior, eu vou cobrar uma taxa maior por ela, tá ok? Esse esforço, esse gas, ele tem preços, e esse preço é interessante. A Ethereum criou um outro nome de moeda para ela, em vez do Ether, chama GWEI, é o GWEI, que ela, na verdade, é uma fração da Ethereum, ou do Ether. Então, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Ele é 10 a menos 9 Ether, ou 0,00000, eu sei lá quantos zeros já contei, mas assim, dá 9 zeros e põe um ali. Na verdade, eu ponho 8 zeros e põe um. Então, quer ver? Vamos contar direito aqui, ó. 4, 5, 6, 7, 8. Então, tá aí, ó. 8 zeros e 1, 10 a menos 9. Esse é um GWEI. E aí o próprio exemplo que ele dá aqui, ó, como que você pega e calcula quanto você vai pagar isso em Ether. Pega a quantidade de unidades de gas que aquela transação consome. Isso é mais ou menos, cada transação já estabelece, tem ali um estudinho ali que a rede faz, e estabelece quanto que vai consumir ali de recurso, quanto vai consumir de gas, tá certo? Então você já tem uma ideia quanto aquela transação, e algumas transações já são bem definidas quanto de gas vai consumir. E aí o preço, que é o gas price, aí ele já é mais uma definição de mercado. O que é uma definição de mercado? É conforme justamente as pessoas estão consumindo mais, estão com mais pressa, menos pressa, estão dispostas a pagar mais para realizar a transação antes, tá certo? E aí você chega no preço em GWEI ou em Ether, tá certo? Lembrando de novo que o GWEI é uma fração do Ether, e aí para depois converter para dólares, reais e tal, você aplica outras taxas, outras cotações, tá bom? Uma coisa interessante é o seguinte, que quando você vai fazer a transação,
o que acontece? Você lá tem a sua conta com uma quantidade de Ether. Então, você tem, vamos dizer, uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de gas que você tem condições de comprar, tá certo? E aí você vai fazer a transação. Quando você faz a transação, você estabelece também o que ele chama aqui de um gas limit. Tá? O que é um gas limit? É um limite de gas que você está disposto a fazer a transação. Então, falar assim, olha, eu não sei, em algumas transações, eu não sei ainda exatamente quanto que vai consumir de gás. Então, legal, eu vou pôr um limite. Então, por exemplo, coloco lá 50 mil. Estou disposto até pagar 50 mil ou consumir de 50 mil de gás. Beleza. Manda lá, ele vai lá, faz a transação. Se conseguir fazer a transação dentro desse limite, ele consome esse limite, tá certo? Ou melhor, a parte de gas que foi necessária desse limite e te devolve o restante. Então, por exemplo, vai fazer uma transação de transferência de Ether, que é 21 mil GOI. O que acontece? Você manda, fala, o gas limit, o limite desse gas que eu coloco para fazer essa transação é 50 mil. Ele vai lá e consome só 21 mil e te devolve os 29 mil que você tem, tá certo? Então é isso que acontece. Aí você pode perguntar, mas e se consumir 51 mil? Se consumir 51 mil, o que acontece? Você mandou o limite de 50 mil, foi lá. Aí um dos mineradores, a rede e tal, começaram a consumir ali o gás. E bateu no limite, falou assim, olha, com o que você mandou de limite, não dá para fazer a transação. Então, eles vão consumir esse limite de 50 mil, tá certo? E não vão realizar a transação, porque para realizar a transação você precisava ter colocado muito mais, precisava ter colocado 51 mil, ao invés de 50. Aí você perdeu. Mas é injusto. Não, injusto não, o minerador trabalhou, você que mandou um limite abaixo. Então ele teve aquele gasto computacional, tá ok? E isso é importante. Quando você manda uma transação para realizar ali na rede e estabelece um limite, você tem que entender o seguinte, olha, talvez ela não seja realizada porque ela vai consumir muito esforço computacional e você mandou um limite baixo ali. Como resolve isso? Tem que pôr mais dinheiro, tá certo? Então tem que pôr mais Ether ali para aumentar o quanto você vai ter de oferta de gas para realizar transações. Isso que é importante ter em mente, tá ok? Pessoal, deixa eu mostrar as cotações aqui e a gente depois vai fazer um exercício para calcular. Então, aqui, dois sites, o gasnow.org, www.gasnow.org. Ele mostra aqui, na verdade, assim, ele não é preciso, ele faz uma estimativa aqui com base nas transações e ele tem aqui, ele explica como ele pega as transações, analisa o mempool. Então, ele pega os blocos que estão aí na fila, o mempool a gente já discutiu até em outro vídeo, é onde está armazenando as transações que vão ser realizadas, vão entrar para mineração, tá certo? Então, ele faz uma análise ali desse conjunto aí da memória aí de blocos que estão para entrar, nas transações que estão sendo realizadas, e a partir daí ele estima qual que é o gas price, tá certo? Em GUI aí de cada transação, tá joia? E você tem aqui, uma Rapid aqui, tem o gas price 25, essa daqui 23, 20, 17, tá ok? E aí, deixa eu fechar aqui, pronto. Aí a gente consegue ver, e aqui tem os tipos de transações, tá certo? Quanto de gas está usando, tá certo? Quanto de esforço computacional está usando cada uma delas. E aqui vocês têm o GUI aqui, o gas price de cada uma delas. Outro site também é o Etherscan, que ele está cheio de informações sobre a rede Ethereum também. Os valores, vocês vão ver, não são exatamente iguais ao que tem ali no GasNow, porque eles têm uma forma diferente de estimar o custo de cada uma das transações ali, tá certo? Então, é parecido, mas não é exatamente igual, aí depende da metodologia que cada um
E aí, quem tiver curiosidade pode olhar. Aqui vocês estão vendo aqui no canto, aqui, ó, tem a cotação atual do Ether. E agora eu vou fazer com vocês uma continha, tá joia? Então, vou mudar aqui para o Excel, porque aí a gente vai pegar esses dados das transações, e vocês vejam que tem as transações assim pela velocidade, o Rapid, o Fast, o Standard e o Slow. Então, a Slow que está logo aqui, ó, do meu lado deixa eu ver, aqui é um pouco mais para cá, ó, é o que tem o menor gas price, tá certo? Mas ela demora mais também. Então, está variando, por exemplo, aqui nas estimativas aqui do GasNow, a transação rápida realiza em 15 segundos, a slow vai para mais de 10 minutos, tá? Mas, de novo, tem custo para isso. Então, vamos fazer uma conta aqui, pegar, por exemplo, a Rapid, está dizendo aqui, ó, o gas price é 26, tá certo? E agora caiu para 25, e o custo da transação em dólar é $1,05. Tá? Vou pegar agora 26 e 1,10. Então, guarda esse número. E para realizar uma transferência aqui da Ether, vocês estão vendo aqui embaixo, ele consome 21 mil gas. Tá certo? Então, eu vou agora lá para o Excel e a gente vai fazer as continhas. Aqui, pronto, já movi aqui. Então, vamos lá. Fazendo aqui as continhas, a transação de transferência do Ether gasta 20 mil para fazer a operação. Então, esse é o quanto que ele vai consumir de esforço computacional, tá certo? O GUI da transação, então, para eu colocar aqui, ó, 25. Quanto que vai ser o GUI total? Bom, então, para calcular o GUI total, eu pego o quanto que vai consumir de gás vezes o GUI da transação. Então, nesta transação, a gente vai gastar 525 mil GUI. Puxa, mas isso muito. Calma. Aí eu vou lembrar que isso daqui é 1e elevado a menos 9, tá certo? Então, colocar até no formato científico, ou esse monte de zeros aqui, ó, lembra? 8 zeros, 4, 8 zeros e 1. Então, isso daqui já é dado da transação da rede Ethereum. Já é especificado, padronizado ali. Muito bom. Então, agora eu já consigo calcular quanto vai me custar em Ether. Então, eu já tenho o preço em GUI, quanto que eu vou gastar no total para realizar essa transação. Tá certo? Que é uma transação de transferência de Ether. Para calcular, eu pego 525 mil e multiplico por 1 elevado a menos 9. Então, fazendo essa conta, eu chego nesse número aqui, que é um número pequeno, vou aumentar o número de casos aqui, ó. Tá? E aí eu vou pegar a cotação lá, esqueci de pegar aqui, ó, a cotação em Ether, 1993,78. Então, 1993,78 dólares. Então, agora, para chegar em dólar, eu pego o valor em Ether da transação. Veja que a quantidade de GUI parece enorme, mas quando você transforma em Ether já fica mais tranquilo. Pô, é 0,0005 Ether. Ufa. Aí, transformando em dólar, daqui 1,05, que é exatamente o que a gente tinha visto ali no site. Tá, ok? Então, esse é o procedimento, como que a gente transforma lá o que se vai consumir de recurso computacional. Então, fazer uma transferência em Ether, a gente viu ali, ó, vai gastar 21 mil gas, tá certo? O preço da transação está cotado em 25 GUI, tá certo? Então, eu pego esse GUI e multiplico pela quantidade de gas, tá certo? E chego no total que eu vou gastar. E aí, transformo
em Ether e finalmente em dólar, para quem quiser pensar em dólar ou quem quiser transformar em depois Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda, moeda que vocês quiserem, tá bom? Esse é o procedimento. Então, duas coisas na hora de fazer transações na rede Ethereum. Primeiro, quanto tem ideia, quanto você vai consumir de esforço computacional, que é medido no gas. Depois, o quanto você vai gastar por gas para fazer aquela transação, tá certo? Então, nesse caso ali, ó, fazer uma transferência na cotação, se quiser rápido, tem que pagar 25 GUI aqui para cada um dos gas que eu estou consumindo nessa transação, tá joia? E aí é o seguinte, aí é tentar o seguinte, ó, às vezes você ponderar, olha, não tem muita urgência para essa transação, então vou gastar menos, vou pagar menos GUI aqui por gas, ou às vezes até tentar simplificar aquela transação. Talvez você esteja programando um contrato inteligente, um smart contract, que está consumindo recurso demais que não é necessário. E aí, se você pensar em reestruturar esse contrato, você já gasta menos gas e torna a transação no total mais barata. Tá bom? Muito bom, pessoal. Essa é a ideia do que é o gas, que são gas fees. E é importante saber isso justamente porque para fazer transações na rede você vai ter custos. Não somente na rede Ethereum, todas que tem por aí, vai fazer transações, você tem que pagar. Aliás, é assim que, inclusive, as pessoas, os mineradores, têm como incentivo trabalhar e começar a minerar na rede. E sem essa mineração, a rede não existe, tá certo? Afinal, todo mundo tem que pagar conta no final, o boleto no final do dia, tá bom? Até mais!